E começa agora Cultura e Design. E na série Arquitetura e Design no Brasil, Liberdade, Arquitetura e Design em Minas Gerais. A Casa do Bosque. Bom, a Casa do Bosque ela está situada num terreno muito acidentado, um declive bem íngreme. Eu acredito que um grande desafio no projeto foi realmente estudar uma implantação que conferisse uma leveza à construção, mas ao mesmo tempo que fizesse sentido naquele terreno tão inclinado. Quando a gente veio no lugar, a gente ficou muito impactado com a beleza da vista, né? Eu acho que é um dos terrenos aqui que tem a vista mais bonita, assim. É interessante nesses projetos não só tirar partido da vista, mas também tirar partido da vegetação que já existe no local. E isso num terreno muito inclinado é muito desafiador. Pensar como poder construir no meio das árvores. Então a gente teve que utilizar de vários mecanismos, por exemplo, com máquinas muito pequenas para conseguir trabalhar esse projeto e manter o bosque que está aqui hoje dentro do volume da casa. A casa ela se desenvolve do nível da rua para baixo, em 3 níveis principais. A maior inspiração aqui foi a luz. A gente encontrou o bosque que existia, todas as nuances de luz e sombra que passavam pelas árvores. Acho que isso foi a inspiração. E, inclusive, o morador chamou isso de promenade da luz. Caminho da luz dentro da casa, né? Isso para a gente foi muito inspirador assim, no projeto. Então a gente também cria uma promenade arquitetônica aqui. Você pode percorrer a casa e acessar a casa por 2 níveis diferentes. Você pode entrar por uma entrada social, que é essa escada de concreto. Você tem a alternativa também de entrar por uma escada de aço no meio das árvores. E essa escada passa entre as árvores, assim, no meio do bosque, para a gente conseguir uma interação grande entre as pessoas que estão passando ali com a copa das árvores. Assim como a luz percorre a casa durante o dia, as pessoas também podem percorrer a casa de várias formas diferentes. Então, isso acontece tanto com as pessoas quanto com a luz, né? Essa questão do movimento e do percurso nessa casa. E para a gente conseguir essa relação com a luz dentro da casa, com você ver o céu o tempo inteiro, a gente manteve esse bosque no centro da casa. Então, a casa abraça essas árvores por completo. Então, de dentro da casa, você tem sempre essa relação da luz passando entre as árvores, assim, de manhã, de tarde, e vai alterando essa luz durante o dia. E uma coisa que era muito importante para a gente era que todos esses níveis eles tivessem um contato direto com o terreno, de forma que você conseguisse sair e pisar na terra. Mas a dificuldade maior é com relação às raízes. Então a gente sempre tem que preocupar onde a gente está alocando as fundações, os muros de arrimo, para evitar cortar as raízes, né? Você pode danificar uma árvore, uma raiz, pode matar uma árvore, né? Então aqui sim foi muito interessante, porque a gente fez um desenho, que é um desenho geométrico na cobertura. É um recorte que ele abraça as árvores, né? Como se a casa ela abraçasse esse bosque. Isso acontece para também conseguir preservar essas árvores, né? Então, no nível de cima, a gente tem a garagem que tem o contato com a rua e nos demais que tem o contato com o bosque, ora com o bosque que está no centro da casa, ora com os fundos do terreno, onde a gente tem a piscina e a vista.
Isso é muito importante na nossa arquitetura e dá um contraponto muito interessante do que é construído com o que é natural. Isso de poder sair no terreno, sair de um piso construído para um piso natural de terra. Então, para a gente, desde o princípio, foi muito importante pensar como seriam as aberturas da casa, como seriam as janelas, né? Então, a gente cria nessa casa vários pontos, assim, algumas vezes a luz entra por debaixo de uma bancada, algumas vezes a gente solta uma parede de um plano de piso para que a luz entre. Então você vê sempre o céu de todos os lados, você vê o sol passando de manhã, passando à tarde, e a luz dentro da casa vai mudando por causa disso. Então, se a gente tem esse plano do telhado destacado, a gente tem os planos das paredes destacados, como se a casa fosse desfragmentada. Nada encosta em nada, a parede não encosta no chão, o telhado não encosta na parede. Todos os clientes, eles são o ponto de inspiração para a casa, assim. Então, tudo que eles fazem, a rotina, os hobbies, as características deles mesmo, a personalidade, isso que vai influenciar o nosso trabalho, para a gente atingir o que eles almejam da casa que eles vão morar. Para um casal que eles são super interessantes, assim, porque ele é diretor de teatro, ela é cantora. Joguei as tranças pra Nossa Senhora, pra ter os cântaros molhados por teu mel. Toquei as tramas na minha viola, pra ver as pétalas caírem lá do céu. O povo festejou, lindas barganhas que o luar sabido anunciou. A moça se enfeitou para que pudesse dar a prece ao teu amor. Não sai daí. Cultura e Design volta já já. No quadro Você Sabia? Bora ver a produção dos carros que eu tô super curiosa. Leblon, o que falar daquele centro tecnológico que é a fábrica da Fiat, hein? Nossa, e o centro de produção? Maravilhoso. Foi lindo, mas eu só fiquei um pouquinho com medo de você sair guiando lá um carro novinho, né? Vai que... Ué, mas confiança, você não confia em mim? Eu confio. Ô Leblon, melhor que o seu patinete, né? Ah, não tenha dúvida, né? Tá brincando comigo? Se ele ficar pronto aqui, eu vou te levar para passear no Pulse. Top. Ó, Leblon, quem sabe com esse Pulse aí, pode começar a chegar na hora, né? Meu caro galã, tá chegando aí, ó, o modelo Pulse preto. E eu vou te falar 2 detalhes que eu adoro nesse modelo. Quer saber? O farol e essa roda. Esse modelo da roda é sensacional. Fala aí. Leblon, esse design da roda aqui é o meu preferido, mas ó, então, já que estamos preparando aqui a montagem do Fiat Pulse, vou te convidar para uma carona nessa máquina aqui, porque chega de patinete. Chega, você não vai mais chegar atrasado, que agora, ó, de Pulse a gente vai para tudo que é lugar. Eu vou até levar a Kimi aqui.
E aí, você não parece um cachorrinho, não, né? E aí? E se fosse um namoradinho pra Kimi, é? É um cachorro trabalhador, cara. Trabalhador. Qual você prefere? Você prefere essa branca, preta? Esse branquinho eu gostei. Gostei dessa corzinha aí, esse branquinho de leite. Combina com um cafezinho, entendeu? Junto com o pãozinho de queijo, vai pra lá, que ele tá indo embora, ó. Leblon, eu acho que eu vou te colocar dentro dessa máquina pra gente deixar você mais bonito, né? Porque olha como o carro tá bonito. Será que pode botar a mão? O pessoal ali passando a mão, será que pode? Pode. Está lisinho. Muito bonito. Aí, galã, tá vendo um Pulse aí, ó, novinho, acabou de montar. Hã? Novinho Leblon, agora chega de atraso, hein? Daquele convite lá que você me fez, é agora ou não? Bora? Ai, na hora de sair da fábrica da Fiat com o carro novinho, gente, sabe aquele cheirinho de carro novo? Que delícia, mas olha, Leblon queria sair guiando, gente, claro que não. Eu, com toda a segurança, saí guiando lá, ele que vai andar com o patinete dele. Fala o seguinte, qual o próximo destino já pra lá que eu vou, hein? Ah, Leblonzinho, agora com esse Fiat Pulse, chega de patinete, chega de atrasar, olha o cheirinho de novo. Então eu vou te levar lá pra sua terra, Rio de Janeiro. Ah, cidade maravilhosa? Vambora! Pensou, hein? Cara, passeando lá, hein, nas praias do Rio de Janeiro. Caraca, com Pulse novinho, olha como é que a porta bate macio. Tá preparado? Preparadíssimo, meu caro galã. Só tô esperando você acelerar, colocar a primeira marcha aí no automático. Vai embora. E aí, meu caro galã, esse carro é lindo, maravilhoso. Pô, melhor que o patinete, hein, Leblon? Ah, aquelas praias, eu vou colocar aqui já, ó, Rio de Janeiro. Ipanema ou Copacabana, hein? Copacabana. Ah, Leblon, né? Ah, Leblon, é isso. Partiu Rio de Janeiro. Ah, carro novinho, né? Nossa, acabou de montar, cheirinho de novo, no plástico ainda, e você saiu dirigindo. Para ali um pouco a segurança marcha e de tal. todos, eu como mais responsável saí dirigindo esse carro. Mas depois você ficou com o carro, né? E ó, carro maravilhoso. Você ligou o rádio? Opa! Onde você tá indo? Fica aí, é rapidinho. Cultura e Design volta já.
fundação é a responsável pela transformação, é o núcleo de transformação da ArcelorMittal voltado ao social. Então, a gente é responsável por fazer os investimentos sociais do Grupo ArcelorMittal no Brasil. E nossa estratégia, tanto da marca quanto do que a fundação faz, é de criar mais impacto na transformação a partir dos projetos e do investimento que a gente faz. Esse parque, os jardins foram projetados por Burle Marx, ainda não estão inteiramente implantados, estamos com o projeto de fazer a implantação desse jardim e a casa ela é atribuída a Oscar Niemeyer. É um parque novo, isso daqui é a antiga sede da residência do governador, é uma área de um pouco mais de 40 mil metros quadrados, estamos ocupando por enquanto quase metade dele e o objetivo é oferecer um lazer cultural à cidade. Bom, para a gente é muito importante conhecer e mapear os territórios onde a gente atua. E a partir desse conhecimento, desse mapeamento, a gente leva projetos para esse território, projetos de transformação, né, que vão gerar economia, que vão gerar criatividade, que vão gerar impacto social positivo nesses municípios, a partir dos diversos programas, a partir das diversas atuações. Então, conhecer a realidade daquele território, e hoje são mais de 65 territórios que a gente atua, e levar os projetos nossos a partir desse olhar é de extrema importância para a Fundação ArcelorMittal. Belo Horizonte é uma cidade com poucos parques, com poucas praças, com poucos parques. E esse é um lugar privilegiado da cidade, é um lugar mais fresco da cidade, talvez, com uma característica muito importante assim, do ponto de vista do lazer, que é a dimensão dele, que não é tão grande, e ele é fechado com uma portaria. Primeiro, as famílias têm uma liberdade de soltar as crianças e têm garantia de que elas não vão para a rua, estão seguras aqui dentro. E depois também tem uma coisa que é o lazer contemplativo, que ele é uma coisa que acontece quando as pessoas se sentem seguras. Então elas aqui dentro, elas seguras, elas relaxam mais. A ideia, estamos aos poucos montando uma estrutura de serviços e a intenção é que isso seja um parque referência para a cidade e para o turista que vier a Belo Horizonte. Dentro do eixo de cultura, a gente olha para a formação de público, para o teatro infantil. Então hoje a gente tem um programa que trabalha teatro, né, com crianças em diversas comunidades. E para o outro lado, da geração da economia criativa, a partir do Forma e Transforma, onde a gente leva arte e formação para diversas cidades e municípios. Dentro do esporte, a gente trabalha com duas formas, que é a inclusão a partir do esporte, a inclusão social a partir do esporte. Então hoje são 16 modalidades acontecendo também em diversos municípios do Brasil. E a gente tem um orgulho de ser o maior incentivador do esporte em Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. E dentro da educação, a gente trabalha com a abordagem STEAM. Então, os alunos trabalham em grupos, orientados a partir dos seus professores, conectando essas diversas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, e construindo projetos. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
E na série Arquitetura, Design no Brasil... Pensando na questão de sustentabilidade dentro desse cenário, têxtil, confecção, moda, a importância dela é total. Justamente porque a forma que o modelo que a gente tem de moda, de indústria, da forma que foi construída, já é um modelo que tinham dois sistemas opostos. A gente tinha um sistema onde a gente tinha alta costura, as peças sendo feitas com aspectos artesanais e de exclusividade. Em outro ponto, a gente tinha a produção em massa, que teve, né, a época do prêt-à-porter, e isso depois foi ali sendo entendido pelo próprio consumidor, que a ideia de diferenciação e a ideia ali de ter uma distinção do outro ou de outras classes fez com que essa moda fosse cada vez entrando num sistema, um movimento cada vez mais rápido, como a gente vê hoje, como a gente fala hoje até de uma moda ultra rápida. Geralmente está ligada à necessidade de prazer e não necessariamente às questões que a gente não imagina, que é de uma indústria, porque na verdade é uma indústria que está por trás de tudo isso. Essa questão ela é muito paradoxal, né? Porque o lixo ele é, né, gerado desde o início, quando você projeta a peça de roupa e você tem resíduos sólidos, têxteis, né? Mas também até a parte de consumo e descarte final, que eu acho que não é só a pessoa que fabrica que tem que ter essa responsabilidade, mas a pessoa que consome também. Circularidade, né, pensando nos conceitos que a gente tem um modelo industrial linear e que a gente poderia trabalhar um modelo industrial circular, a ideia nesse momento é que a gente está num período de transição. Disso a gente também tem o envolvimento dos grandes, as grandes empresas, as magazines, as empresas internacionais, então não são confecções de bairro ou locais que vão resolver, a gente tem que pensar de forma coletiva, e a gente tem o próprio lado do consumidor, né, a potencialidade que ele tem de pensar, trabalhar e poder guiar a indústria em torno do que ela está produzindo. E aí, a partir desses 3 pontos, é que talvez a gente consiga, do ponto de transição, chegar no modelo industrial circular. A minha própria atuação profissional, nos 17 anos que eu tenho na carreira, mais 10 anos de carreira acadêmica, né, juntos ali nesses 17 anos, é justamente perceber que através do ensino, da educação, que a gente consegue colocar essa sementinha nos futuros profissionais que vão trabalhar nesse mercado, para que eles possam ali, individualmente trabalhando dessa forma, construam um pensamento coletivo e que a gente possa chegar justamente nas empresas e também nos consumidores. O estudante aqui na universidade, tanto no curso de design quanto no curso de negócios, pensando em moda, ele vai aprender de maneira geral, né, em unidades curriculares ali, gestão financeira, vão pensar meio ambiente, vão entender como é que é constituída essa cadeia, pensar toda essa complexidade, né, que a gente acaba dividindo didaticamente nessas unidades curriculares, e aí, ao final ali do curso, a gente entende que ele está apto a pensar isso, né, a gerir em qualquer área de atuação, qualquer campo que ele vá atuar no mercado. Seja ele trabalhando como comprador de moda, ou trabalhando no chão de fábrica, num estúdio de criação de desenho de estamparia, ou trabalhando numa marca de roupa. A ideia é justamente ele levar todos esses conhecimentos interdisciplinares, transdisciplinares, para a sua própria atuação ali no mercado de trabalho. E na coluna Design Humanizado, com Perkins & Will, Lara Kaiser traz o espaço de saúde do futuro. Hi, I'm Marbina Williams. I'm a nurse with Perkins & Will. I do operational planning and I'm a lean black belt. And today I'm going to talk about what is the hospital of the future. And when I think about hospital of the future, I definitely think about flexibility
and technology. Marvina, muito bom ter essa oportunidade de compartilhar conhecimento com você. Hoje a gente percebe que temos todo um sistema tecnológico, por exemplo, com a Alexa, iPads na porta. A minha dúvida aqui, pergunta para você, dentro dos projetos que você vem fazendo para a PW Global, é o que isso influencia no design? Definitely the high performance hospital is what we are going to be needing to be building in the future. And I feel that those are patients that are going to be the higher acuity, higher critical patients. And a great example of something we've done recently is the University of Virginia, the hospital system there. We did a new tower, and it has emergency room, interventional platform, and inpatient units. And within that space, we really provided as much flexibility as we possibly could. Within this unit, there were universal rooms, which were all acuity adaptable, and the modules were all universal. There were 7 modules that we developed. We had a main street that was used off of the, going off to all the different modules. And again, for a hospital to be successful now, you have to really look at how it can be flexible, how it can adapt to different programs. Another thing that we incorporated was the ambulance area. And you can see on the slide that we really looked at what's happening as regards to disaster preparedness. And that's going to be a continuous theme no matter what in the hospital. And you're going to be getting more and more critical patients, and you also have to be prepared for any kind of disaster. We had done Rush in Chicago, and within that space we had done sally ports and drop down showers, and Rush being built more for bioterrorism. We were able to learn lessons and put that into University of Virginia's ambulance area. So you can see within the slide the drop down curtains that we had available. In the ceiling we had the columns were set up for water and electricity, so it would be able to immediately decontaminate several patients if needed. As far as the inpatient beds, we're doing more and more with being able to provide a nicer environment for the patients, being able to bring in a lot of light, which research shows how that helps improve with health, and patients use less pain medicine, they heal quicker. The next slide I'm showing is the inpatient rooms, and we've some still are using the whiteboards. Those work well for the clinicians. However, we're going more and more towards the electronic boards, dashboards within the rooms. And this is seen in the MUSC, the Medical University of South Carolina. Having the dashboards with the medical information on it and easily accessible for both the patients and staff to be able to utilize. E como a telemedicina transformou os novos centros de saúde? We put telemedicine in many of the patient rooms in a lot of our projects, and that will continue to grow and grow. And the telemedicine can be done in different ways. We had ISOCAMs at University of Virginia to be able to connect with an iPad that the staff used. The staff still would come into the room and work, one-on-one with the patient, of course. But during COVID, it really was a great benefit because they could answer simple questions for the patient, and that way they could then be able to immediately deal with if there was an issue. But they didn't have to keep donning and doffing with their, equipment, their protective equipment. So it was a safety thing for both the patient and for the staff. So that was a great one. As far as the hospital of the future, I only see more and more being developed, and it's a very exciting time. And being able to design so that you can meet these needs is going to be important. So, thank you.
Edifícios hospitalares, eles têm um desafio já pelo próprio contexto, né? A própria especificação, o que a gente tem que atender em relação às normas. E hoje o que a gente vê mais e mais é a necessidade de que a gente atenda os quesitos relacionados à sustentabilidade. Ou seja, hoje a gente não pode mais excluir esse tema dentro dos nossos projetos. Acho que está conectado, inclusive, à questão da nossa essência como arquiteto. Hoje, dentro do Grupo Eliane, eu gostaria de entender um pouco como que estão os trabalhos feitos em relação à sustentabilidade e, de uma forma mais objetiva, nas especificações relacionadas à fachada. Por exemplo, sabemos que tem uma linha nova, que é a Cleantech. Você poderia contar para a gente um pouco quais são os benefícios, aonde vocês têm usado, qual é o resultado disso? Então, a gente hoje, né, a gente tem essa linha Cleantech, e o Cleantech é uma tecnologia japonesa inovadora que tem esse apelo pela sustentabilidade, né? Então, ele tem na composição dele o dióxido de titânio, e esse dióxido de titânio é aplicado em cima do revestimento cerâmico. Esse produto Cleantech a gente pode aplicar tanto em fachadas aderidas, quanto fachadas ventiladas e ambientes internos também. Nós somos a única empresa brasileira que tem essa patente que pode comercializar. Então a gente tem uma linha de produção que fica na nossa fábrica, em Cocal do Sul. É um produto que a gente aplica e quando utilizado nas fachadas, ele auxilia tanto na limpeza, na facilidade de limpeza, e ele também purifica o ar. A gente faz uma comparação. Então, uma casa que é aplicada esse produto em 150 metros, uma fachada, ele é como se estivesse purificando o ar de 13 carros rodando 30 km por dia. Então, ela tem realmente esse impacto sustentável e ele traz todos esses benefícios. Em ambientes internos, ele também pode ser utilizado? Sim, então em ambientes internos a gente também tem duas fórmulas, né, que é para piso e para parede, e ele também tem a função antibacteriana e antiodor. Então ele evita a proliferação de vírus e bactérias nesses ambientes. Bastante interessante esse tema que você acabou de falar, até imaginando aqui mais para frente se é algum desafio que a gente possa propor aí para que você desenvolva algo específico para a área da saúde. Fica aqui a dica. Perfeito, obrigada. Cultura e Design volta já. Fala turma, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um prato muito interessante. Chama-se o ova al pomodoro, ovos com tomate. Ou o ova all'inferno, o ova em purgatório. Por que esses nomes de purgatório e inferno? São ovos que eu faço nessa panelinha que levam o tomate, os ovos e alguns temperos. Por que al purgatório e all'inferno? Porque os ovos ficam sofrendo no calor do inferno vermelho. O italiano batiza as coisas dele com aquilo que facilita, com aquilo que é engraçado, com aquilo que é pitoresco. Eu acho que eles provêm de uma cozinha muito simples. E aquelas cozinhas simples que a gente encontra no interior de São Paulo e do Brasil todo, do Goiás, de Minas, de todo local, elas são gostosas, elas são verdadeiras. E esse programa está a fim disso. A gente viaja o Brasil todo, a gente está para cá e para lá, está a fim de falar com artistas, está a fim de falar com gente que faz, parece um chavão, mas é verdade. Então, a gente não vai ser diferente nas receitas. E hoje eu trago para vocês esses ovos, tá bom? E vou trazer para vocês, olha que delícia, alguns alites, que seriam as anchovas. Como o tomate é mais leve, os ovos também e o alite vai trazer, vai fortificar essa nossa receita. Tutto che ci metti ci ritrovi. Tudo que você coloca nessa receita, no final dela você vai encontrar. Portanto, quando você faz, diretor, quando faz o pernil lá de final de semana, se você coloca um vinho ruim, Eric, o que acontece? Você no final vai sentir um ranço, porque os temperos também tem que ser de primeira linha. Não existe coisa que já está ruim, vamos colocar que é só no tempero.
Ó. Quanto eu comi isso na minha vida, com a minha mãe, com os meus pais, com a minha família. O italiano adora isso. Existem versões de outros países, sem problema nenhum. Olha, 4 aritezinhos aqui, um para cada ovo. E é um prato que o Lorenzo, meu filho, sempre fala, dá para comer em comunhão, dá para comer compartilhando. Porque cada um vai comendo na panela, com uma torradinha, fica uma delícia. E aqui a gente pode também jogar algumas folhinhas de manjericão. Acho que vai ser bastante legal nesse sentido. Agora, as torradinhas chegaram, ó, torradas, que a gente faz aqui no nosso pão da casa. Pode encaixar uma torrada dessa no próprio prato para ser simpático. E tá aí, mais um prato gostoso que a gente pode fazer na casa da gente. Se você gostou e se você tá gostando daquilo que a gente está fazendo, vem aqui no Folha para você provar. Me espera no próximo programa. Um beijo. Tchau, tchau. Fazenda Bosque Belo. Oi, gente! E o É Pra Lá Que Eu Vou dessa semana está no lugar pertinho de São Paulo. Mais precisamente em Boituva, cidade que fica em torno de 130 quilômetros de São Paulo. É um lugar com muita natureza, comida boa, ó, e tem muita história, hein? A propósito, essa casa aqui, fiquei sabendo que tem mais de 300 anos. Opa, chegamos! E aí, turminha, cadê todo mundo? Opa, né? Que beleza. Pé direito primeiro. Pé direito? Isso. Muito bom. Tá. Tem uma pessoa que eu tô apaixonado aqui na fazenda Bosque Belo Baguá, é a Thalita. Gente, que almoço. Bom, hoje eu fiz um almoço especial para vocês. Eu quis fazer o churrasco, que é o nosso prato, é o carro-chefe daqui, né, da casa, que são as carnes, como a gente é produtor de carne de wagyu. Então são os pratos que mais saem aqui na casa. Eu gosto de começar contando primeiro sobre a história da raça, né? Então, é uma raça originária do Japão. Antigamente, no Japão, não se podia comer carne vermelha, né, por causa do budismo. E durante a Segunda Guerra Mundial, o governo japonês liberou os soldados a comerem a carne para ter mais resistência nas guerras, né, nas batalhas. E os soldados, a grande maioria era fazendeiro, voltaram para suas terras e falaram, não vamos parar de comer, porque a carne realmente é muito boa. E aí eles desenvolveram cortes, né, e pratos com cortes muito pequenininhos para caso o governo aparecesse, não identificasse que tipo de carne era. Os estrangeiros chegaram no Japão principalmente pelo porto de Kobe. Por isso que eles voltaram para suas terras falando, comemos a carne mais macia do mundo, Kobe Beef, foi a partir daí que ficou muito conhecido como Kobe Beef. Mas o Kobe Beef é o wagyu criado na região de Kobe. Qual que é a nossa filosofia aqui na Bosque Belo? A nossa filosofia primeira é, se a gente está tirando a vida de um animal para se tornar alimento para um outro animal, esse animal tem que viver o melhor possível. Então, quanto mais relaxados eles estão, mais eles consomem. E essa música é 24 horas? 24 horas. 24 horas. À noite a gente reduz um pouquinho por causa dos vizinhos, mas é 24 horas. O wagyu, como o Japão é um país composto por várias ilhas, cada região se especializou numa genética diferente de wagyu. Então, se eu não me engano, são 6 até. É quase uma relíquia no próprio Japão. Mas fora do Japão só tem 2, que é o Akaushi, que é um wagyu avermelhado, de pele mais avermelhada, e o Kurogi, que é o mais comum, que é o preto com chifre grande. É tudo feito aqui na fazenda, né? Nossos temperos, praticamente tudo orgânico aqui. A gente escolhe sempre buscar tudo que é da fazenda e o que não é daqui, que é uma coisa bem legal também, nossa, são os produtores locais que a gente usa aqui. A gente sempre dá essa ajuda, esse apoio, além das coisas que a gente faz aqui, que é autossustentável, né? Acho que a maior magia dos nossos pratos é exatamente isso, né? De ser quase que 100% orgânico e tudo fresquinho. Thalita, que almoço maravilhoso foi esse. Aquela farofa com as castanhas, a carne então
nem se fala. E eu tive que ser muito rápida, porque senão o Jean ia comer tudo sozinho. Carne de wagyu, arroz birubiru, não deixei nada. O pessoal queria filmar, mas eu já fui lá, a hora que viram eu já tinha comido tudo, não sobrou nada para eles. Bom, a gente tem um pomar aqui com uma grande variedade de frutas. Isso torna nosso cardápio bem sazonal, né? A gente tem os sucos naturais, quando tem época de limão, a gente faz torta de limão, faz os sucos, faz sorbet. Goiaba é a mesma coisa, faz calda, geleia, bolo. Todo chefe de cozinha acho que sonha com um lugar desse, é um laboratório para mim, praticamente eu sou um alquimista aqui, sempre procurando, caçando e inventando moda aqui. Ô Bruninha, me diz uma coisa, você não ficou com medo da arara, não? Que nada, são os amores, Angélica. Tinha a Cocó e o dragão. O dragão era meio assim, mas a Cocó já virou minha amiga. Poxa, Bruninha, me convida da próxima vez, né? Ah, queria uma foto minha com essa arara. A Nath convidou a gente para dar um passeio a cavalo junto com a Cocó e o dragão. Leblon, tô um pouquinho com medo, mas acho que eu vou com o dragão aqui, ó. Ele vai me segurar no cavalo. Olha o tamanho desse cara, medroso. Mais medo de cavalo. Medo de cavalo. De arara. Os dois, aí, os dois. Escolhi o melhor cavalo. O poeta. Como o poeta, eu vou com o poeta, você? O Bonita. O Bonita, é a maior, a mais bonita. Pra combinar, né? Aqui a gente não usa embocadura. Embocadura sim. é o ferro, né? Que vai na boca do cavalo. Como vocês podem ver aqui, o horizonte, ele tá livre. A nossa comunicação com eles é muito mais corporal. Então, quando a gente quer ir para direita, por exemplo, vocês dão um toquezinho assim com a perna esquerda e vão com o próprio corpo guiando eles, né? Você se torna um ali com o cavalo e você não tem ali uma relação de submissão, né? Onde você está forçando o cavalo a fazer o que você quer. Interessante. Então, uma troca de parceria que eu indicaria para vocês fazerem, cada um com o seu cavalo, é ir lá trocar uma ideia, sentir um pouco da energia deles antes de montar, né? Nem que seja por pensamento. Sim. Dividir com ele Porque, isso, né? Na verdade, ele sabe, né? O cavalo... Eu sou cavaleiro, sou cavaleira. Então, que ele legal, sabe que legal. De fato, quando a gente está com medo. É sempre muito bacana, né, dar essa experiência para as pessoas, porque quando você não tá com um cavalo ali submisso a você, quando você dá a escolha para ele, tudo pode acontecer, né? E é muito legal você ver as personalidades ali. Por exemplo, o galã, ele tava, né, com receio na hora de ir. Dia. Já falei com o poeta aqui que eu tô com medo, ele já tá ciente, mas ele é um cara bom, ó, vai me levar com segurança aí. E de repente ele percebeu ali o jeitinho, ele foi se entendendo com o cavalo. Turminha do Cultura e Design na Cavalgar. O Leblon, ele começou a atiçar ali, né, em um determinado momento, a Rubanita, e aí toda a tropa começou a ficar atiçada também. É o Cultura e Design em Boituva, no Bosque Belo, em contato com a natureza. E tadinha da Bruna, né, gente? Que viu a vida dela passar por um fio. Meu Deus, quando eu vi o cavalo correndo pro milharal, achei que ia me perder. Enfim, foi uma loucura. Mas valeu, eu gostei bastante. Ai, assim, enganchou no meu cabelo. E é exatamente isso, porque a gente vê, né, a personalidade da pessoa, tipo, nesses momentos ali, e o cavalo fica respondendo a isso, né? Leblon, tá devagar, hein? Ó, o Beto Carreiro da 25 ficou trancada. Peraí que ele tá... Ó, tá mordendo. Sensação maravilhosa, acabamos de voltar de um passeio pelos Pampas, uma cavalgada, eu e a minha égua Rubanita. O passeio foi maravilhoso, uma experiência incrível. Recebi uns toques, umas dicas com a Nath e o Jesus, de como ele se conecta com a gente, né? O nosso sentimento, o medo, a coragem, o espírito de aventura. E pra mim, deu tudo certo. Como a Nath falou, eu tava um pouquinho com medo, tava até tremendo um pouco. Mas eu fui lá, falei com meu companheiro o poeta. Falei uma poesia pra ele, ele gostou, deu uma risadinha e ó...
Eu quero ver. Zé Trovão, quero saber Zé depois, Trovão. Nath, da lenda de ficar assado, de cavalgar, se é isso mesmo. Galã, vaqueiro aí, mandando bem aí na cavalgada aí. Vocês veem a imagem, arara voando, cavalo em câmera lenta, aquela cena de filme incrível. O Leblon parecia um cavaleiro branco, né? Cavalgando lá, todo de branco, mas eu tava com medo, gente. Tava agarrado aqui, ainda mais quando eu vi a Bruninha. Gente, a Bruninha saiu pelo milharal, sem rumo pelo cavalo, mas gostei da experiência. Ah, Nath, indo à frente, liderando a cavalgada, linda, com as duas araras, a Cocó e o dragão. Foi maravilhoso. Imagens lindas de viver.